Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui nessa noite, né? Dia de quarta-feira é dia de aprendizados. Quando a gente aprende, né, algo novo e a gente consegue colocar em prática, com certeza a nossa vida ela fica diferente e a gente se torna uma pessoa melhor, com certeza. Então, desde já peço para cada um de vocês mandar aviãozinho para mais pessoas, porque hoje o tema, né, de hoje é o filme Rede Social, né, a história da maior rede social do mundo, né, o Facebook, com a história do Mark Zuckerberg. Né, hoje o filme A Rede Social conta a história do Facebook. É bem interessante essa história. Esse fundador, né, o Mark, ele percebeu algumas necessidades nesse percurso dessa fundação do Facebook. Antes de eu falar de alguns detalhes, eu vou contextualizar cada um de vocês qual foi o contexto que tudo isso começou a acontecer. E esse filme, né, A Rede Social, ele foi lançado em 2010 e o acontecimento em relação ao Facebook, todo o início, né, é bem interessante a gente ver essa história, porque a gente vê tudo que foi preciso para que isso foi criado, né? E todo o início de alguma coisa, de uma empresa, ela tem uns desafios. Com o Facebook não foi diferente. Então, assim, a história começou, né, do Facebook em outubro de 2003, na faculdade de Harvard. Né? Muitos conhecem, é uma faculdade muito conceituada nos Estados Unidos. E o Mark, né, ele estudava lá. Ele estudava lá e, junto com outros colegas, surgiu, né, Flamengo seja bem-vindo, né, surgiu essa ideia. Inicialmente foi ele e o Eduardo, né, o Eduardo Saverin. Inclusive ele é brasileiro, é um brasileiro que foi morar nos Estados Unidos, a família dele a partir de 11 anos. E ele estudou, né, estava estudando economia lá. Então imagine, né, o Mark, que é o fundador do Facebook, ele estudava a questão de programação de informática, sistema de programação, e aí tinha esse Eduardo que fazia economia. Mas antes de chegar nessa história em relação ao Facebook, é bom a gente contar, na época o Mark ele namorava uma menina. O filme já começa com esse ponto, né, essa conversa com essa namorada. E essa conversa que ele tem no início, essa namorada dá um fora nele. E a forma como ela dá um fora nele, ele fica com muita raiva. E aí, a partir disso, ele escreve alguma coisa, eu não sei se é um blog, alguma coisa na internet, que em relação a ela, falando sobre alguns aspectos em relação a ela. Né? Muitos eram mentiras, mas no momento de raiva ele fez isso. E assim, o que ela falou para ele? Era uma pessoa insuportável. Então, assim, quando ele recebe isso, já é o primeiro aprendizado que a gente pode ter, que um orgulho ferido pode suscitar muitas coisas, consequências das nossas atitudes. Se a gente não estiver com o nosso emocional, né, plantado, né, trabalhado, a gente pode fazer coisas
que depois a gente pode se arrepender. No caso dele, a gente passou o filme todo pensando nessa ex-namorada. Só que por causa dessa atitude dele, ela no caso, ela não quis. Tiago, seja bem-vindo. Ela não quis nada e por razão, porque ele defamou, né? Imagine, tudo isso aconteceu na faculdade do Harvard, né? Então assim, e aí parte daí o filme. Quando ele vai para casa e sente tudo isso, ele decide criar uma ideia. E aí a partir dessa ideia, ele cria um esboço de algo que é um esqueleto, futuramente vai se tornar esse Facebook. O que Mark Zuckerberg percebe? Que as pessoas, amigos, colegas, gostam de ver a vida desse outro amigo ou colega nas redes sociais ou na internet. Júnior, seja bem-vindo. Então, ele percebeu, ele teve essa sacada. Então, assim, já pegando outro aprendizado. Se você como pessoa, ou você como empresa, ou como negócio, a gente precisa estar constantemente atento ou atenta a esse público, a esse outro. O que que existe de necessidade para eu poder suprir de alguma forma? Se for relações de amigo, amizade, parente, a gente precisa estar atento. Rafaela, seja bem, Flávia também. A gente precisa estar atento ao que está ao nosso redor para ver essa necessidade. E o interessante que Mark Zuckerberg, apesar de ele ter criado a maior rede social, ele não tinha amigos. Eu tinha muito poucos. E os poucos, vamos dizer que um deles era essa ex-namorada, e tinha o outro, né, o Eduardo Saverin, que inclusive ele é brasileiro. Ele é o segundo, o homem mais rico. O segundo brasileiro mais rico do mundo. Que foi a mesma pessoa que investiu um dinheiro, um capital inicial no Facebook. Então assim, olha o paradoxo do filme ou da criação do Facebook e do Mark. Ele criou a maior rede social e era uma pessoa que tinha ou nenhum amigos, e os poucos, e de algum jeito, ele dava um jeito de machucar, falar alguma coisa que não era legal. Então, já outro aprendizado, né, em relação a isso, né, a gente tá voltado, né, voltado para a questão social, né, a questão de amigo, amizade, desenvolver amizade, porque dentro desse filme a gente vai perceber que a gente não cresce sozinho. O Mark Zuckerberg, ele não iria muito longe se não fosse as outras pessoas. Não que ele tinha uma personalidade mais técnica, ele era muito bom na parte técnica, mas existia a outra parte, que era a parte social, que era o quê? O network. E dentro desse percurso nesse filme, ele encontra pessoas que facilita essa coisa do crescimento dessa futura empresa que é o Facebook. Então assim, esse início, tudo era costeado, né? Eram amigos, né, colegas de quarto da Harvard, isso mais ou menos 5 colegas, né, criaram, antes do Facebook, eles criaram o Face Mesh, que seria o quê? Seria um site onde comparava colegas, né, mulheres, colegas, alunas,
uma com a outra para saber quem era a mais bonita. Esse programa que eles criaram, isso houve um crescimento muito grande de acesso. Tanto é que chamou a atenção da faculdade e o que eles estavam fazendo era ilegal. Porque eles acabaram invadindo os arquivos da faculdade para o que? Ter acesso às fotos, e-mails das pessoas. Então, quando ele criou isso e funcionou, né, o nível de acessos, ele começou a chamar atenção. E ele começou a fortalecer essas necessidades que eu falei para você, que as pessoas têm a necessidade de ver quem conhece, ver a vida, né, ou ver as pessoas que conhecem. Então parte daí também um ponto, uma ideia, a gente, né, um aprendizado. Quando a gente tem uma ideia, a gente precisa acreditar nessa ideia e poder, se é questão de negócios, se é uma coisa que você quer desenvolver, uma ideia, ela realmente ela é feita, parece que ela não vai repercutir muito, mas no momento que você começa a fazer, a criar, né, a dar os primeiros passos, ela ganha forma. E quando ela ganha forma, ela pode ter uma proporção naquilo. E um dado, né, nesse sentido, André, seja bem-vindo. Um outro dado que esse filme também suscita, um outro aprendizado, é ter atenção a quem você se associa, a quem você tem como parceiro, pode até ser sócio de negócio. Porque dependendo de a quem você se associa, essa pessoa em algum momento pode te deixar de lado. É o que acontece nesse filme em relação a esse Eduardo, né, que é o Saverin. E as coisas estão caminhando e em um dado momento do filme, ele era responsável pela parte financeira. O Mark não tinha essa condição, tinha ideia, tinha todo esquematizado. Em algum momento ele, vamos dizer assim, que ele perde, ele é contrariado no sentido de, ele não queria uma pessoa que é uma pessoa que criou a plataforma de músicas de acesso, né, que as pessoas poderiam ter acesso gratuitamente. Só que depois isso deu o maior problema isso em termos, e aí ele teve uma ascensão, só que aí depois houve uma queda em termos do negócio dele, aquilo porque muitas pessoas de música, muitas pessoas de gravadoras começaram a processar esse cara. Então, vamos dizer que nesse percurso, ele estava, né, caminhando nesse crescimento. Além da faculdade, ele expandiu para outras faculdades, através de network, através, né, de e-mails, de pessoas que conhecia, e aquilo foi tomando uma proporção. Nesse percurso, quando eu falei desse cara que tinha a questão de música, já foi um pouco mais à frente. E aí foi o primeiro motivo de discussão entre esse Eduardo e o Mark. E aí nesse momento há quase uma ruptura vamos dizer assim, dessa sociedade, que ele acaba, o Mark, ele acaba criando situações para que esse Eduardo acabe saindo. Que aí vem um aprendizado que eu falei, que o Eduardo estava desde o início, ele apoiou desde o início, e aí naquele momento ele quis armar alguma coisa para esse Eduardo, para que ele diminuísse a parte dele na empresa. Então assim, é importante a gente saber com quem
a gente faz parceria porque pode acontecer algo do tipo. Lá na frente, né, houve a questão de processos que esse Eduardo acabou entrando, né, em relação a o Mark Zuckerberg. Assim, é uma história com muitas causas com advogados, né, direitos, né, os sócios que já estavam e aqueles que saíram. E assim, o que a gente pode, né, aprender também? Além disso, né, em relação, como eu falei, a gente pode ser muito bom em algo, mas a gente não vai crescer sozinho porque a gente tem um limite em relação a outros conhecimentos. Como eu falei, o Mark Zuckerberg, ele era muito bom em termos técnicos, mas em outras coisas, network, a parte social, de buscar mais investidores, ele não era tão bom assim. Ele era um visionário, isso para um empreendedor é extremamente importante. Ele é novo, né? Pela idade dele, ele nasceu, se eu não me engano, foi em 82, 83, né? Ou foi 84, nessa faixa. Então assim, ele, apesar da pouca idade, ele realmente conseguiu ter uma visão. E esse Eduardo Sanverini, ele, em termos de economia, além do Facebook, ele tinha outros investimentos também, porque ele também fazia outros investimentos em outras empresas, como se fosse o Facebook começando também. Ele gostava desses tipos de investimento. Então assim, o que a gente pode aprender com essa questão? Que a gente tem um limite em termos de conhecimento profissional, a gente tem um limite em termos de pessoal, em termos de conhecimento, e a gente vai sempre precisar dessa outra pessoa para poder realmente se você tem um projeto, a esse projeto ir à frente, né? A gente também repara nessa história, nesse filme, que existe pessoas que vêm, né, para a questão do Facebook e agregam como pessoas líderes, né, como líderes dessa empresa, e em cada etapa, em cada fase, cada uma dessas pessoas são importantes na construção do Facebook. Para quem não sabe, o Facebook comprou o Instagram e também comprou o WhatsApp, tá? Hoje eles são a maior rede social e baseado nisso, o que o Facebook eles fazem, né? Eles conseguem saber as preferências, o que as pessoas gostam, e isso faz com que em relação a ganhos, né, monetizar a parte da rede social facilite. E no início dessa rede social, do Facebook, eles sempre se preocuparam em um jeito de remunerar essa rede social. Eu acredito que você se lembre do Orkut. O Orkut, eles tinham desafios em monetizar o site. Por isso, eles ficaram obsoletos, né, e acabaram não vingando. Que aí foi na mesma época que o Facebook começou a crescer. Tá? Um dado importante, o Facebook ele sempre trabalhou com abertura de capital. Para você que não sabe, abertura de capital são pessoas que empresa ou pessoas que investem na empresa, aonde ela tem um percentual de ganhos dessa empresa, que é o Facebook. Então assim, ela sempre trabalhou dessa forma.
Ela sempre trabalhou dessa forma. Por isso que é um dos motivos de crescimento do Facebook por causa disso. E o que foi que Mark Zuckerberg percebeu? Que eles precisavam expandir. Uma das coisas que eles fizeram foi se mudar para Califórnia. E com isso, o que foi que aconteceu? Lá, o que tinha na Califórnia? Tinha outras empresas que falam que é o Vale do Silício, que é onde tem todas as empresas bem-sucedidas dos Estados Unidos. Ou boa parte, né? Tem o Google. Então, assim, aí o que acontece com essa junção? Está próximo dessas empresas, porque está próximo das empresas, dos empreendedores, né? Dos funcionários. Então, há uma troca, né? Aí entra um outro aprendizado, é o contágio social. Se você tem uma meta, se você quer abrir um negócio, ou você tem um objetivo específico, você precisa estar perto de pessoas que pensem iguais a você para alcançar aquele objetivo. Porque aquele contágio social vai fazer com que você tenha informações, conhecimento que vão facilitar para que você alcance aquilo. Esse é um outro aprendizado, né, desse filme também. E assim, todo projeto ou toda ideia, ele tem que sair da mente, da cabeça e ser colocada no papel. Isso é um aprendizado. Por que no papel? Foi o que o Mark Zuckerberg fez. O quarto dele, que foi o primeiro escritório do Facebook, estava cheio de papéis escritos, né, com planilhas, com escritas, onde ele tinha um planejamento para que aquilo fosse executado. Então, assim, é importante que você tenha tudo escrito no papel. Se você tá com a ideia na cabeça em relação a alguma coisa, escrever no papel, depois fazer um planejamento, né, para saber como você vai alcançar aquilo, quais são as ações que você precisa, e perceber o que o mercado, o que esse meio, essa situação está pedindo, porque se eu percebo esse meio, eu percebo essas pessoas, ou esse negócio, Giovana, seja bem-vinda, eu consigo pegar algo, fazer algo, atender, na verdade, atender a necessidade, e eu tenho a possibilidade maior de ser bem-sucedido naquilo. Então você começa a fazer esse planejamento, você começa a ver esses pontos, essa necessidade. E, como eu falei, existe a questão de a gente não limitar essa ideia, fazer com que realmente aconteça, porque pode gerar um negócio, pode gerar algo bom daí. Né? Porque às vezes tem gente que tem boas ideias, às vezes não acredita. Às vezes não acredita nelas. A ideia pode até ser boa, mas às vezes ela não acredita nela. E aí o que? O que acontece? Ah, não vai dar certo. Ah, não é uma boa. Aí vem alguém, né? Vem alguém e fala que isso não vai dar certo, por exemplo. Também, né? Reforça. Você já está pensando e vem uma pessoa de lá dizendo: ah, fulano de tal fez isso e não funcionou. Ou então fez isso e aconteceu tal coisa. E aí você desanima. Então, assim, é importante a gente acreditar nessa ideia, acreditar em você,
para que realmente esses pontos iniciais, tudo que é início é desafiador. O Mark Zuckerberg ele teve alguns desafios. Primeiro que ele não tinha dinheiro. Então ele sacou que ele precisava estar próximo de pessoas que pudessem investir nessa empresa. Teve um dado momento do filme que teve dois irmãos que fazia parte da equipe de remo, né, da faculdade Harvard, que eles também estavam com um projeto. Até suscitou que o Mark Zuckerberg ele roubou a ideia desses irmãos, né? Porque em um dado momento do filme eles chamam para poder fazer dar seguimento a um projeto que parece inicialmente com o Facebook, mas o Mark Zuckerberg ele melhora esse projeto. E aí é importante a gente frisar que esses dois irmãos, junto com uma terceira pessoa, eles ficaram inquietos o tempo todo nessa sequência que é onde o Facebook ia sendo construído. Ariadne, seja bem-vindo. Então, assim, eles não cessaram, entraram até na justiça e eles tiveram um percentual, né, de valor baseado... Qual era a acusação desses irmãos? Era roubo intelectual. Então, assim, gente, a gente precisa saber com quem a gente tem parceria, né? Quando a gente fala de parceria, a gente precisa ter o quê? Cumplicidade e saber quem é que esteve no início, porque em um dado momento o Mark Zuckerberg dá um jeito, né? Como eu falei do Eduardo, e aos poucos saindo desse meio. Mas o Eduardo Saverin, ele desde o início ele investiu $16 mil para o início, né, do Facebook, onde ninguém sabia ou tinha ideia da proporção desse negócio. Então, assim, pela segunda vez, o Mark Zuckerberg ele criou uma situação que era o único, né? Porque depois o Eduardo ele entrou na justiça justamente por causa disso. Ele acabou assinando, o Eduardo acabou assinando algo que fazia com que ele um prejuízo a diminuir as ações dele dentro da empresa. Então, assim, ele criou, né, o Mark criou a situação e o Eduardo assinou sem saber, e isso é como se fosse uma apunhalada pelas costas, né? A questão da confiança, que até então que esse Eduardo fala que ele era o único amigo. Era o único amigo. Então, assim, é importante a gente sempre, né, reparar quem são as parcerias que a gente tem na nossa vida, se for para fazer um negócio, quem a gente anda, porque pode, né, acontecer algo do tipo e não é legal. Então, assim, muitas sociedades são feitas em prol de um motivo, e muitas sociedades são desfeitas pelo mesmo motivo que iniciaram. Então a gente precisa estar sempre atento a isso. E é muito, acho que o grande paradoxo desse filme, da história do Facebook, do Mark Zuckerberg, é isso. Ele tinha esse jeito técnico, mais racional, mas de fato, em alguns momentos, ele pecou muito na parte emocional, na inteligência emocional. Então, assim, ele criou a maior rede social, mas ele mesmo não tinha amigos. E aí, eu acredito que durante esse percurso, depois de algumas situações que ele deve ter pensado melhor, algumas atitudes dele, talvez ele tenha melhorado. Michael, seja bem-vindo. Então, assim, se você que já assistiu o filme,
quiser compartilhar, né, algum aprendizado, se sinta à vontade, porque assim, é um filme, né, você que está iniciando a empreender, ele pode inspirar você, né, a questão de ideias, né, você que não acredita muito de algumas ideias que você tem, primeiro ponto que você precisa fazer é colocar no papel essas ideias. Depois que você colocar no papel, você organizar essas ideias. Porque no momento que você tira da cabeça e coloca no papel, ela fica mais clara, ela fica mais objetiva. Então a chance de ela se concretizar, Ju, seja bem-vindo, se concretizar é maior. Eu falo isso pelo conhecimento, né, do coach, né? Vocês que estão entrando depois, se não me conhecem, né, eu sou o Whindersson Moraes, né, sou psicólogo clínico, sou coach integral sistêmico e também analista de perfil comportamental, amante do marketing digital e também empreendedor digital. Então, assim, quando você fala em objetivo, metas, esse conhecimento do coach, ele dá produtividade, ele dá clareza, tem formas de você alcançar, né, de uma forma mais... Aquilo que seria de 3 anos, 4 anos, você consegue fazer em 1 ano, em meses. Né? Não é que seja um milagre, não, é porque é você usar algo que você precisa no momento certo para o objetivo que você quer. Então, é isso. E hoje, né, a gente pode falar, né, pegando esse tema, que é o filme Rede Social, é muito atual. O que foi que aconteceu na pandemia? Hoje a questão, a gente está conectado nas redes, né, com muito mais frequência, com muito mais intensidade. E como eu tinha dito, o Facebook hoje é a maior rede. Comprou Instagram e o WhatsApp. Olha a potência dessa rede social. E o Instagram, eles falam que o Instagram pode superar em termos de valor o Facebook. Por quê? Pela facilidade, por ser mais simples, ser mais rápido, né? O Instagram ele tem uma proporção, né, maior. Então, assim, é importante a gente ter esses dados e enfatizar que você que está assistindo, você pode, né, se beneficiar dessa rede. O quanto é importante a gente se conectar hoje, né, seja em negócio, seja com pessoas. Então a gente pode fazer desse momento, né, o melhor momento. Inclusive, né, eu desenvolvi um projeto onde eu acabo fazendo mentoria de uma pessoa que mora na França. Então, olha a rede social trabalhando, né, ao nosso favor. Então, é isso que o Mark Zuckerberg teve como objetivo. Ele foi muito, muito feliz nessa ideia, no potencial dele. Eu digo que ele falhou em alguns pontos como pessoa, não reconhecer pessoas que iniciaram com ele e não deram, ele não deu o reconhecimento devido, né? Ele pecou, mas a ideia dele, o potencial de executar, e no momento que ele sentiu que ele tinha um limite de conhecimento para expandir, ele reconheceu, foi buscar outras pessoas. Então também a gente, né, é um aprendizado para a gente. Quando a gente saber qual o nosso limite. Porque quando a gente sabe o nosso limite, a gente vai o quê? Pedir ajuda. E às vezes a gente, por receio, né, tem muita gente que não gosta de pedir ajuda, de pedir. E isso faz com que se perca oportunidades. Então, nessa direção, né, é uma das lições desse filme, bem interessante. E, assim, né, falar que é um filme muito bom, né, a questão do roteiro é muito interessante. Né, quando se fala de biografia, a gente tem uma tendência a ficar mais empolgado para assistir.
né, junto a esse a parte de Mark Zuckerberg, tem o que? Steve Jobs, tem o Bill Gates. O Mark foi até comparado como o próximo Bill Gates, né, na época do início de tudo, né, em 2003. Então ele foi comparado, né, ali. Ele ficou... Existiu uma ascensão social em relação a eles, né? Tanto o Eduardo como o Mark também, pela criação que ele teve. Então, muito interessante esse filme, eu recomendo, né? Ele serve muito para você que quer ter uma visão empreendedora, ele serve bacana, uma questão de diferenciar a questão da inteligência emocional e a parte de uma pessoa mais racional, como é que ela funciona, ela pensa mais na questão da execução e a questão das relações ela um pouco deixa de lado. Então o Mark Zuckerberg é mais racional. Então por isso que ele tinha poucos amigos, né? Enfim, apesar de ter criado a maior rede social. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, se sintam à vontade. Para mim é uma honra sempre compartilhar com vocês aprendizados, né? Dia de quarta-feira, toda quarta-feira tem filmes para a gente trocar ideias, aprendizados. Dia de quinta-feira, amanhã, assuntos como saúde emocional, psicologia, coach, analista, né? Mapa de perfil comportamental. E dia de segunda-feira, né, é um encontro de empreendedores, onde a gente tem uma proposta para você que quer iniciar em relação ao marketing digital. Se você não tem um negócio, mas você quer criar do zero, né, esse encontro, né, de empreendedores na segunda é importante. Nessa segunda específica vai ter um convidado, vai ser um gestor de tráfego, onde ele vai contar um pouco da história dele, na verdade da parte prática do trabalho dele, para você que já pensou em ser um gestor de tráfego. Para você que não conhece, ou você que já conhece alguma coisa, é uma das profissões que mais remunera hoje, né, no atual contexto, é o gestor. Se a gente for parar para pensar, a movimentação de clientes, de pessoa, em relação a um serviço, a um produto, quem é responsável é o gestor de tráfego. Quem são os mais conhecidos hoje no cenário atual digital? É o Pedro Sobral, Beto, seja bem-vindo, Microfox também. Então assim, é o Pedro Sobral, Moraes, seja bem-vindo. Então são algumas pessoas. Tem o Adriano Giandini, bem conhecido. Então tem muitas pessoas bem conhecidas nessa direção aí. Então eu vou estar trazendo na segunda-feira, né, uma pessoa que vive diariamente disso, para que vocês tirem suas dúvidas. E vai ser bem bacana esse encontro na segunda-feira baseado nisso. Então eu quero agradecer a cada um de vocês pela presença e enfatizando também que eu consegui bater 1000 inscritos no YouTube, tá? E baseado nisso enfatizou a questão do projeto, aonde eu lancei um desafio. Quem quiser alcançar a questão 1000 inscritos, 4000 horas, até 4 meses, eu tenho um método que você vai conseguir alcançar isso, tá? Quem estiver interessado, né, quiser saber mais, né, vai no direct e aí a gente conversa direito, né, tira as dúvidas, mas é mais uma realização aí. E se você não está inscrito no canal, o link está na bio, né, do Instagram, é o Whindeson Moraes Coach. E a gratidão para cada um de vocês. Eu espero que essa noite tenha sido de aprendizados, que a gente possa cada vez mais ter essa visão, né, de compartilhar o que a gente sabe, mesmo que você ache que seja pouco, mas o pouco se torna muito, né, para a pessoa que talvez não saiba nada daquele assunto.
Então é uma contribuição que a gente pode fazer. Maria, seja bem-vinda, bem-vinda. Então é uma contribuição que a gente pode fazer, né? O YouTube, esse canal do Instagram, ele foi criado justamente para ajudar o maior número de pessoas, tá? E agradecer novamente a cada um de vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada, cheia de luz na vida de cada um de vocês, e que vocês sejam luz também na vida das pessoas próximas a vocês, tá? Que vocês possam dar esse pouco, né? Eu digo pouco, mas é muito, tá? E use, né, esses aprendizados para que você possa realmente subir, né, degraus na sua vida, tá? Gratidão novamente, um forte abraço a cada um de vocês, até a próxima.